Olá, bom dia para você que sintoniza a tela da TV Primavera. Hoje, sabadão, dia 3 de junho de 2017. Depois de muita chuva, o sol volta a predominar em toda a região sul do estado de Santa Catarina. Graças a Deus, né? Tava virando sapo já. E uma semana bastante conturbada, principalmente para os torcedores do Criciúma, que viram o time entrar numa crise. Última colocação na tabela de classificação da Série B, troca de treinador. Muita bronca, de fato, esse assunto será explorado aqui no nosso Esporte em Questão, que também irá trazer os gols da Série B. Quarta rodada que iniciou já na terça-feira. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar de Taça Libertadores da América. Já temos todos os times classificados para a fase de oitavas de final da Libertadores da América. Tem também, por que não, o novo treinador do Internacional, o novo treinador do Atlético Paranaense. Muita coisa bacana sendo tratada a partir de agora no Esporte em Questão, que está só começando. Então, seja bem-vindo. Pois é, começando o nosso Esporte em Questão, sempre o primeiro bloco dedicado ao Criciúma Esporte Clube, que vive um momento de muitas dúvidas. O Criciúma vem trazendo muitas dúvidas aí para o seu torcedor. 3 jogos, 3 derrotas na Série B, última colocação na tabela de classificação, 0 ponto, troca de treinador, olha, muita, mas muita desconfiança lá pelas bandas do estádio Heriberto Wilson. Hoje o Criciúma tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B, jogando lá em Cuiabá, no Mato Grosso, contra o Luverdense, estádio de Copa do Mundo. Vai ser na Arena do Pantanal e um jogo que promete, ou que pelo menos é esperado com ansiedade pelos torcedores do Tigre, que pode ser o jogo da recuperação, já que o Criciúma vai estrear o seu novo treinador. Mas antes da gente falar sobre o Luiz Carlos Vinck, que é o novo treinador do Criciúma, a semana começou com um negócio sinistro no Tigre. Gabriel Skinner, hoje ex-diretor de futebol do Criciúma, foi à imprensa falar que estava tudo normal, estava tudo tranquilo. Mas depois da entrevista, foi demitido. Confere aí. O clima está pesado no Criciúma. Após 3 derrotas nos 3 primeiros compromissos da Série B, o Tigre tenta buscar respostas para a terrível fase que o clube atravessa. E no momento de turbulência, nada melhor que muito diálogo para que não se cometa nenhuma injustiça. Quando o time está ganhando, quando o time está perdendo, a gente faz essas reuniões. Normalmente aqui o presidente está sempre aqui no clube não só para cobrar, mas também para debater sobre o futebol. E não foi diferente depois do resultado. E com certeza, depois de um resultado como esse, de uma situação dessa, tudo é colocado em xeque, tudo é avaliado. E foi isso que a gente fez. Não só na madrugada, mas no final de semana todo. A gente está fazendo isso, vendo, conversando, e a gente espera que o Criciúma dê a volta por cima. Que eu acho que já passou, já erramos tudo que tínhamos que errar. Agora no começo, agora a gente tem que só pensar em subir. Após o revés para o América Mineiro, o segundo dentro de casa, chegou a se cogitar a demissão do técnico David. Porém, um pedido dos jogadores foi o suficiente para que a diretoria desse mais uma chance ao treinador. David, junto com a sua comissão, trabalha firme e os jogadores gostam desse trabalho. E não é diferente. Quando a gente, depois que acabou o jogo, a gente se reuniu no vestiário junto com a Reza, né? E os jogadores resolveram fazer um pacto para jogar pelo técnico, porque eu acho que nisso é importante. E realmente foi cobrado. O técnico hoje blinda muito. O David é uma figura humana fantástica, ele blinda muito os atletas, mas está na hora dos atletas botarem a cara e mostrarem para que vieram ou para que estão aqui. E como o momento não é bom, o torcedor vem pressionando a diretoria carvoeira para que a mesma reforce o elenco. Nos últimos dias, os nomes do zagueiro Fábio Ferreira e do meio-campista Dudu Figueiredo ganharam força, mas o Cartola tricolor garantiu que até a 10ª rodada não vem ninguém. São 2 jogadores que a gente já vem conversando há muito tempo, tá? São 2 jogadores que manifestaram interesse em vir aqui, a gente manifestou interesse em contar com eles têm uns embrólios a resolver com os clubes onde eles estão conversando, estão resolvendo. A gente aqui teve dentro dessas reuniões, a gente fez um controle de segurar as contratações até a 10ª rodada para fazer uma avaliação. Hoje o nosso elenco está aí, a gente deu força para o nosso elenco e dependendo de como vai ser resolvido isso com eles nos clubes, a gente tem essa possibilidade dos atletas chegarem para a gente.
Agora, com 2 jogos seguidos fora de casa, o diretor do Tigre tratou de dar tranquilidade para que os jogadores e comissão técnica possam trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, fez cobranças que serão exigidas daqui para frente. A mudança é geral, desde do minha até o David, passando por todos os jogadores. A cobrança vai ser firme e a gente já está fazendo isso desde quando terminou o jogo. Só que ele terminou de dar essa entrevista, o Gabriel Skinner, na terça-feira. Ô, Gabriel, o presidente quer falar contigo. Ah, tô indo ali. Caiu. Foi demitido o Gabriel junto com o David, junto com toda a comissão técnica. E enquanto o David estava sendo demitido, o Giaretta estava conversando com a imprensa. Antes da notícia da demissão do técnico David, ocorrida na terça-feira, os jogadores do Criciúma trabalhavam normalmente. Diego Giaretta, um dos mais experientes do grupo, cobrava a reflexão dos atletas para que o Tigre possa sair desta situação. Acho que o principal foi o momento de reflexão, né? De todos nós, né? Principalmente os atletas, né? Claro que a gente não pode, nesse momento difícil, encontrar defeito agora, ou então culpado, né? Que o trabalho, que isso, que fulano, que ciclano, pelo contrário, é o grupo, né? É o grupo. Analisando as 2 derrotas dentro de casa, onde na oportunidade o Carvoeiro perdeu de virada, Giaretta confirmou que o grupo se abala muito quando sofre o gol de empate. A gente joga muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo a gente vai bem até a hora que infelizmente a gente toma um gol, né? Geralmente é o gol de empate, como tem acontecido. E quando a gente toma um gol de empate, parece que a gente tomou o gol de virada, né? Porque daí o time se abate e a gente desmancha, a gente quer atacar, a gente quer tirar aquele prejuízo e aí, por fato de, né, se expor automaticamente, a gente acaba sempre sofrendo o segundo gol. E agora a maior preocupação é não levar gols. Será que isso é indício que o Tigre jogará retrancado neste sábado? Você fala assim, poxa, não tem que tomar gol, aí vamos botar um sistema defensivo mais apurado, reforçar. Aí, por outro lado, fica na defensiva, mas também precisamos do resultado para sair da zona, né? Ah, mas vamos fazer gol como também? Né? Então, é muito complicado, é muito complexo, né? A ideia é a seguinte, nós temos que entender aquilo que o David quer. Agora, umas coisas que nós precisamos entender, os nossos jogadores, independente do David falar, ou ele colocar, ou ele posicionar, ou escolher o esquema que ele quer jogar, é que a gente tem que se fechar. Giaretta lamentou as derrotas, mas acredita que o Carvoeiro pode e deve melhorar a postura dentro de campo. A gente tem a maior posse de bola, a gente tem a maior finalização, aí os caras vão lá em 2, 3 lances, poxa, sabe, causa mais perigo do que a gente em 45 minutos, ou enfim, em 15, 20 finalizações. É ruim, né, mas eu acho que nada supera o trabalho, então é trabalhar mesmo, né, falar menos e esperar essa situação mudar para que a gente possa se colocar numa situação mais confortável e aí, se Deus quiser, pegar a confiança necessária para, de vez, entrar na Série B. 985056342, 985056342 é o nosso WhatsApp e o nosso torpedo também para você interagir conosco. Será que o Criciúma vai reagir no campeonato? Você acredita na nova comissão técnica? Luiz Carlos Vinck é o novo treinador do Tigre. Você está otimista? Será que o Tigre vai dar a volta por cima? Manda sua opinião, 985056342. E por falar em Luiz Carlos Vinck, menos de 24 horas após a demissão do técnico David, o treinador que até então estava no Caxias do Rio Grande do Sul foi apresentado na sala de imprensa do Majestoso. A direção do Criciúma Esporte Clube realizou a apresentação do novo técnico. Luiz Carlos Vinck já começou a comandar os trabalhos no centro de treinamento do Criciúma, já que o tempo é curto até o próximo duelo. Mas o professor já tem uma ideia de como deve preparar a equipe. Já havia visto alguns jogos do Criciúma, né? Pelo menos 2 jogos, América e Santa Cruz. Tenho alguma ideia de equipe. O que nós queremos em relação ao Criciúma é uma equipe forte, uma equipe consistente, uma equipe aplicada em campo, né? É a minha maneira, a cara do técnico, né? Uma equipe determinada com um sistema de jogo definido, né? Uma equipe que tem a qualidade para desenvolver um bom futebol e, ao mesmo tempo, almejar bons resultados dentro desse campeonato. Os jogadores estavam unidos com o técnico David e haviam feito até mesmo um pacto para que o mesmo permanecesse. Agora, com a chegada de um novo técnico, será que a equipe vai receber bem o professor? Já fui atleta, eu sei que nesses momentos difíceis os jogadores acabam assumindo essa responsabilidade também. Que bonito esse gesto, né? Eu espero que seja assim comigo também. Nunca tive problemas nenhum com os grupos que eu trabalhei
Tenho certeza que nós vamos ter um dia a dia muito bom, mas principalmente a questão dos jogos. Cobrança vai haver, né? Porque tem que ter cobrança. E eu, como técnico, sou cobrado pela direção. Eles vão ser cobrados por mim. A expectativa do técnico é que a equipe tenha reação e um novo esquema deve ser utilizado pelo novo comandante que vem com uma nova filosofia. Eu joguei assim várias equipes que eu trabalhei, num 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, com 3 jogadores à frente, de lado pode ser atacante, do outro lado um meia que possa fazer trocas com o homem de dentro, né? Talvez um atacante mais centralizado, ou dependendo dos movimentos podemos inverter, uma linha de 4 bem postada. A esperança dos torcedores carvoeiros é alimentada pelo professor que vem confiante diante da proposta de deixar o Criciúma Esporte Clube na elite do futebol brasileiro. O momento que nós atravessamos é um momento um pouco instável na competição. Então nós temos que ter um cuidado, uma equipe bem equilibrada, que vai ter um poder de marcação forte, que nós queremos que tenha, né? É claro que não vou dizer que sábado nós vamos ter tudo isso, mas uma equipe que esteja equilibrada na questão de marcação, que saiba o momento certo de atacar e que tenha qualidade na hora de ter as oportunidades e finalizar bem. Legal. Bom, e após o Luiz Carlos Vinck, quem também falou foi o novo auxiliar técnico do Criciúma, o Zé Marques, que está muito afim de trabalhar e, aliás, o Zé já prometeu uma equipe mais aguerrida no jogo de hoje contra o Luverdense. Semana foi conturbada no Criciúma. A chuva que caiu sobre a cidade parecia ilustrar o clima no Heriberto Wilson. Foram 3 derrotas nos 3 primeiros jogos da Série B, o que acabou culminando na demissão do técnico David. A diretoria do clube trabalhou rápido e anunciou o nome de Luiz Carlos Vinck para assumir o comando técnico tricolor. Junto com Vinck, o auxiliar técnico José Carlos Marques assumiu a missão de recolocar o Tigre nos trilhos. Sem tempo para treinar o time, o profissional contou como será o critério utilizado pelo novo chefe do departamento de futebol para escalar a equipe para o jogo deste sábado, frente ao Luverdense. Nós não temos esse tempo, né, para treinar em função dessa chuva toda que está caindo aqui na cidade. Vamos tentar, dentro do possível, né, conversar mais. Nós temos muitas informações, mas juntamente com aquelas pessoas que já estão aqui no clube, né, para que a gente tente buscar um esboço, que a gente consiga montar uma equipe forte, né, competitiva como o Vinck quer. O novo auxiliar técnico carvoeiro anunciou também como será o novo Tigre. E pelo jeito, o tricolor voltará a desempenhar o bom e velho estilo sulista. Uma equipe que marca forte, né, sem a bola, e que aí quando tem a posse, né, de bola, jogue. Porque a gente não vai ficar somente se defendendo. É claro que nesse momento, pela situação que a equipe se encontra, nós temos que ter muito cuidado de ficar mais com a equipe mais ela postada, mais próxima, né, para que a gente não tenha dado tão espaços assim para as equipes adversárias. E para quem está preocupado com o entrosamento da nova comissão, uma dica. José Carlos afirmou que já estudou bastante o atual elenco do Criciúma. Antes mesmo de nós virmos aqui para cá, a gente está sempre acompanhando os jogos, né? Que é importante isso para quem trabalha no futebol. É evidente que aqui, quando nós aqui chegamos, né, como eu te frisei antes, nós buscamos mais informações, né, que se enquadrava dentro daquilo que a gente quer. Temos com certeza um esboço muito bom, nós sabemos que temos um grupo que tem muita qualidade e ao tempo a gente vai tentar ajeitar aquilo que falta. E o diagnóstico que resultou no desempenho ruim do time nas 3 primeiras rodadas já foi revelado. O negócio é recuperar a confiança dos jogadores. Assim, o Tigre voltará a ser vencedor. Aqui a gente sente muito no grupo a autoestima muito baixa. E o futebol, ele depende muito de confiança. E o momento é de resgatar essa autoestima. E como é que você resgata essa sua autoestima? É com resultados. Então, é você jogar de uma maneira muito segura, né, para que você vá pontuar. E a partir daí, com certeza, a confiança volta. Pois é, a confiança volta. Mas será que os torcedores do Criciúma, eles estão, de fato, sentindo que essa confiança, que o Tigre reagirá no Campeonato Brasileiro da Série B? Ontem nós fomos até as ruas da cidade, conversar com torcedores, com cronistas esportivos e até, quem sabe, com a nova comissão técnica do Criciúma para saber se, de fato,
a mudança da comissão, a mudança do treinador será suficiente para que o Criciúma reverta essa situação. Há 3 anos, o estádio Heriberto Wilson geralmente ficava assim, lotadaço. A cada jogo, os torcedores proporcionavam uma verdadeira festa. Um time competitivo que metia medo nos adversários, principalmente quando os jogos eram disputados no Majestoso. Mas o tempo passou. O clube foi rebaixado. Desde 2013 não ganhou mais nenhum estadual. E agora, para piorar a situação, na Série B deste ano, o Tigre é o último colocado na tabela de classificação. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Fatores que levaram a diretoria do Criciúma a tomar uma decisão drástica. Na terça-feira, o técnico David foi demitido. Para o seu lugar, Luiz Carlos Vinck foi contratado. Tudo para tentar mudar o cenário que compromete o planejamento criciumense, que ainda é subir para a primeira divisão. E parece mesmo que o mundo dá voltas. O time que fez até uma campanha regular no Campeonato Catarinense, na Copa do Brasil e na Primeira Liga, não vem bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Até o momento, 3 jogos, 3 derrotas e a lanterna da competição. O que será que estaria acontecendo com o Criciúma? E será que o novo técnico Luiz Carlos Vinck tem condições de reverter a situação? Com a palavra, o torcedor carvoeiro. A gente pretende que melhore, mas só que assim, tem muito trabalho para fazer ainda, né? Que é, querendo ou não, é uma equipe que está meio embaralhada, tem que botar o pessoal para trabalhar, né? Se o treinador ele é exigente e bom, o time vai para frente. Se não, acontece as mesmas coisas. Eu penso que realmente falta o jogador, mas o técnico que foi embora também não deixou nada a desejar, é um bom técnico. Mas o Vinck tem condições de melhorar o time. Guto Silva, ex-diretor do Tigre e cronista esportivo, entende que a mudança na comissão técnica era necessária. Porém, é preciso algo a mais para que o Criciúma reaja de forma convincente no Campeonato Brasileiro. Primeiro, sem qualidade no elenco, acho que não vai ter uma efetividade, né, em relação à mudança e principalmente se não mudar a atitude do atleta dentro do campo. Se a gente não vê uma mudança do atleta, aí pode passar 4, 5, 6, 8 treinadores aí, não vai dar jeito. O novo comandante pouco conhece a cidade, mas ao que tudo indica, sabe bem o estilo da equipe que o torcedor do Tigre gosta de ver em campo. O que nós queremos em relação ao Criciúma é uma equipe forte, uma equipe consistente, uma equipe aplicada em campo, né? É a minha maneira, a cara do técnico, né? Uma equipe determinada com um sistema de jogo definido, né? Uma equipe que tem a qualidade para desenvolver um bom futebol e ao mesmo tempo almejar bons resultados dentro desse campeonato. E com esse discurso, o novo treinador do Carvoeiro enche o torcedor de esperanças. São os primeiros sintomas que o Tigre pode começar de uma vez por todas a disputar a Série B do Brasileirão. Mas eu avalio que, para o momento, se o Vinck chegar aqui e entender que ele está jogando uma Série B, entender que ele primeiro vai ter que ajeitar o time dele, fazer com que o time ganhe uma característica parecida com a nossa aqui, de futebol de força, futebol de vontade, ganhar na garra, na força, talvez a gente consiga alguma coisa. Legal. Será? Talvez a gente consiga alguma coisa. A esperança do torcedor será voltada para hoje, às 4h30 da tarde, no estádio do Luverdense. Não é o estádio do Luverdense. O Luverdense é de Lucas do Rio Verde, interior lá do Mato Grosso, mas como o estádio do Luverdense está em reformas, o jogo será na capital do Mato Grosso, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Tomara que o Criciúma consiga reverter a situação e conquiste a primeira vitória na Série B do Brasileirão na partida de logo mais. E daqui a pouquinho a gente volta falando de Copa do Brasil, Libertadores da América, tem muita coisa bacana, já voltaremos. Legal, estamos de volta com o nosso Esporte em Questão. Você interage conosco no 985056342. 985056342. Está metendo fé na recuperação do Tigre. Hoje à tarde o Criciúma lá em Cuiabá vai encarar o Luverdense.
quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, estreando um novo treinador, enfim. Boa sorte ao Tigrão. Falando em Série B, na terça-feira nós tivemos início da quarta rodada da competição, jogos interessantes e que marcaram algumas surpresas. Confere aí. A quarta rodada da Série B teve um jogo antecipado. No dia 16, o Paraná bateu o Goiás em Curitiba. Minho fez Paraná 1-0. Renatinho fechou o marcador. Final, Paraná 2, Goiás 0. Na terça-feira, em Florianópolis, o Figueirense perdeu a segunda seguida na competição. O revés veio diante do Boa Esporte. Douglas Assis cobrou falta do meio-campo e o goleirão levou aquele frangaço. Boa Esporte 1-0. Felipe Mateus cobrando pênalti fechou o marcador. Final, Figueirense 0, Boa Esporte de Varginha 2. Em Pelotas, o Brasil bateu o Náutico. Wagner fez Brasil 1-0. O segundo dos gaúchos veio com NEM. Final, Brasil de Pelotas 2, Náutico de Recife 0. Ontem, em Minas Gerais, jogaram América Mineiro e Paysandu. O Papão passou por cima do Coelho. Rodrigo Andrade fez Paysandu 1-0. Leandro Carvalho fechou o marcador. Final, América Mineiro 0, Paysandu 2. Em Barueri, Oeste venceu o CRB de Alagoas. Júlio César fez Oeste 1-0. Alexandro fechou a conta. Final, Oeste 0, CRB 2. Em Fortaleza, o Ceará venceu Londrina. Roberto, ele mesmo, ex-Criciúma, mandou para as redes. Final, Ceará 1, Londrina 0. Só uma correção. No VT nós falamos que o Oeste foi derrotado para o CRB 2-0. Não, na verdade, o Oeste venceu o CRB por 2-0. Mas a quarta rodada da Série B tem sequência neste sábado. Aliás, a rodada será complementada hoje com os seguintes jogos. Hoje, pela Série B, 4 jogos fecham a quarta rodada. Em Recife, jogam Santa Cruz e ABC de Natal. Em Goiânia, o Vila Nova encara o Guarani de Campinas. Em Cuiabá, jogam Luverdense e Criciúma. E em Porto Alegre, tem Internacional e Juventude. E o Campeonato Brasileiro da Série A, hein? É claro que a quarta rodada inicia hoje, termina só na segunda-feira, mas no final de semana passado nós tivemos aí a realização da terceira rodada, jogos eletrizantes e uma disputa acirrada pela liderança da competição. No sábado, no estádio São Januário, tivemos o clássico entre Vasco da Gama e Fluminense. E o Vasco saiu na frente com o Luiz Fabiano, Vasco 1-0. Henrique Dourado, cobrando pênalti, empatou a partida para o Flu. Tudo igual, 1-1. Novamente Henrique Dourado e novamente cobrando pênalti fez mais um para o Tricolor. Fluminense 2-1. O Vasco correu atrás e alcançou o empate com Manga Escobar, 2-2. Nenê no finalzinho da partida virou para o Vascão. Final, Vasco 3, Fluminense 2. Em São Paulo tivemos o clássico entre São Paulo e Palmeiras e o São Paulo levou a melhor. Lucas Prato abriu os trabalhos para o Tricolor do Morumbi, São Paulo 1-0. Luiz Araújo deu números finais ao placar. Final, São Paulo 2, Palmeiras 0. Em Salvador, o Vitória recebeu a visita do Coritiba. Rildo fez o gol do triunfo dos visitantes. Final, Vitória 0, Coritiba 1. No domingo tivemos Atlético Mineiro e Ponte Preta em Minas Gerais. Robinho abriu o placar para o Galo, Atlético 1-0. Luca, ex-Criciúma, empatou o jogo, 1-1. A Ponte queria mais, novamente Luca virou para Macaca, Ponte 2-1. Rafael Moura de cabeça empatou o duelo e fechou o placar. Final, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta também 2. Em Goiânia, o Atlético Goianiense conheceu sua terceira derrota na competição. Desta vez o algoz do Dragão foi o Corinthians. Rodriguinho mandou para as redes. Final, Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Em Curitiba tivemos Atlético Paranaense e Flamengo. O Fla saiu na frente com o Mancoejo. Flamengo 1-0. O empate do Furacão nasceu com Thiago Heleno. Final, Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. Em Santos tivemos Santos e Cruzeiro. A Raposa venceu com este gol de Thiago Neves. Final, Santos 0, Cruzeiro 1. Na Ilha do Retiro jogaram Sport e Grêmio. O Grêmio largou na frente. Fernandinho mandou para as redes. Grêmio 1-0. Rafael Thierry ampliou para os gaúchos. Grêmio 2-0. A reação do Sport começou com André, 2-1. Matheus Ferraz de cabeça empatou o jogo para o Leão Pernambucano, 2-2. André virou o jogo para o Rubro Negro de Recife. Sport 3-2. Olha o André novamente fazendo a festa da torcida do Sport. 4-2.
Fernandinho, cobrando pênalti, descontou para o tricolor dos Pampas. Final, Sport Recife 4, Grêmio 3. No Rio de Janeiro tivemos Botafogo e Bahia. Bruno Silva fez o gol da vitória dos cariocas. Final, Botafogo 1, Bahia 0. Na segunda-feira, Chapecoense e Avaí fecharam a rodada. A Chape foi implacável. Wellington Paulista fez Chapecoense 1-0. Reinaldo fechou o marcador. Final, Chapecoense 2, Avaí 0. Pois é, a Chapecoense que assumiu aí a liderança da competição, né? A Chapecoense é líder do campeonato e nesse final de semana vai até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. Aliás, os jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A a gente confere agora. Hoje, sábado, serão disputados 3 jogos. Em Curitiba teremos o clássico Atletiba. A partida será no Couto Pereira. No Maracanã teremos Fluminense e Vitória. E em São Paulo, o clássico Corinthians e Santos. No domingo, às 11 da manhã, em Volta Redonda, tem clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Em Florianópolis, jogam Avaí e Sport Recife. Em São Paulo, tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Em Porto Alegre, Grêmio e Vasco. Em Campinas, a Ponte Preta irá receber a visita do São Paulo. E em Belo Horizonte, jogam Cruzeiro e Chapecoense. Na segunda-feira, Bahia e Atlético Goianiense fecham a rodada. Legal, e nós tivemos no meio da semana também a definição aí dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E teve confusão no jogo da Chapecoense. Vai se complicar a Chape, hein? Confere. No Maracanã, o Fluminense decidiu a vaga com o Grêmio. O primeiro gol do jogo foi anotado por Luan, de fora da área, girando e metendo na gaveta. Golaço! Grêmio 1-0. Pedro Rocha recebeu em profundidade, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio. Final, Fluminense eliminado 0, Grêmio classificado 2. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Santa Cruz de Recife. O primeiro gol da partida foi de autoria de Nicão, Atlético 1-0. Lúcio Gonzalez fechou o marcador e mandou o Santinho embora. Final, Atlético Paranaense classificado 2, Santa Cruz eliminado 0. Em Porto Alegre, um grande jogo entre Internacional e Palmeiras. D'Alessandro fez o primeiro dos gaúchos, Inter 1-0. O segundo gol colorado foi anotado por Nico Lopes, Inter 2-0. Mas Thiago Santos tratou de estragar a festa do Internacional. Desviando de cabeça, Thiago fez o gol da classificação do Palmeiras, que mesmo perdendo, avançou para a próxima fase pelo gol marcado fora de casa. Final, Internacional eliminado 2, Palmeiras classificado 1. Na Ilha do Retiro, em Recife, tivemos Sport Botafogo do Rio. O time da Estrela Solitária marcou primeiro. Roger fez Botafogo 1-0. Durval de cabeça empatou o confronto. Final, Sport Recife 1, Botafogo também 1. Por ter vencido a primeira partida no Rio, o Botafogo avançou na competição. O Sport está eliminado. Em Belo Horizonte, duelaram Atlético Mineiro e Paraná. O Galo abriu vantagem com este gol olímpico. Otero mandou para as redes. Atlético 1-0. Fred recebeu na área e mandou por cima do goleiro. Final, Atlético Mineiro classificado 2, Paraná eliminado 0. Em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro definiram a última vaga para as quartas de finais da competição. O jogo terminou empatado em 0-0. A Chapecoense teve inúmeras chances para marcar e chegou a mandar para o gol com Wellington Paulista. Porém, a arbitragem anulou o lance marcando uma falta de ataque. O Cruzeiro também teve suas chances, mas o jogo terminou empatado mesmo em 0-0. E a Raposa, como já havia vencido o primeiro confronto, se classificou. Após o jogo, muita confusão entre as duas equipes. O bate-boca começou no gramado e terminou no vestiário com muitas acusações e também empurrões. O quarto árbitro foi atingido por um objeto e teve o rosto cortado, o que deverá complicar a Chapecoense. Com este jogo, ficaram definidos os classificados para as quartas de final da competição. São eles: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. O sorteio que definirá os confrontos será realizado pela CBF. Legal. Bom, e o nosso glorioso Atlético Paranaense, que classificou na Libertadores, que classificou também na Copa do Brasil, estreou recentemente seu novo treinador no lugar de Paulo Autuori, o Eduardo Batista, que estava comandando recentemente o Palmeiras. E claro que ele chegou com moral lá no Furacão, no Atlético Paranaense, e já vem mostrando trabalho. Eduardo Batista é o novo técnico do Furacão.
ex-zagueiro e filho do também treinador Nelsinho Batista, que foi campeão paranaense com o Furacão em 1988. O técnico já esteve à frente do Sport, Fluminense, Ponte Preta e Palmeiras e fala sobre o desejo de fazer parte do projeto do clube. Olha, eu gosto de futebol organizado, né? E o Atlético Paranaense já, não é de hoje, já de alguns anos, né, mostra uma organização em termos de estrutura, de profissionais, né, de olhar para a base. Eu acho que isso é o ponto-chave, né, do futebol, né, dar atenção e oportunidade aos meninos. Né? Então, já há longo tempo isso já me seduz. Né? E foi um time que eu planejei um dia estar aqui. Né, e não é de hoje, já desde quando eu decidi ser treinador, que eu comecei essa carreira, eu pensei um dia estar aqui. E feliz, né, por atingir mais um objetivo na minha carreira e agora também procurar ser vencedor aqui também. Esse desejo tinha alguma coisa a ver com o fato do seu pai já ter trabalhado aqui, de você ter lembranças aqui de muito pequeno, aliás, de uma outra estrutura, né? Até queria que você comentasse a respeito do que você via quando tinha 12 anos e acompanhava seu pai e do que você vê agora. Sem dúvida, né? Eu já sentei, eu não sei a posição do campo, mas eu acho que o túnel era ali. Eu lembro que era essa, né? Tinha um túnelzinho que saía ali e eu sentado ali acompanhando o treino dele, eu tinha 12 anos, né? E ele também no mesmo momento que eu vivo hoje, né? Um treinador jovem, o Atlético deu a oportunidade e ele saiu daqui campeão e acabou ganhando o Brasil e o mundo. Né? Então é especial para mim também por isso, né? Também por isso, por tudo que eu falei já, e por isso também é um carinho grande, né? Por um clube ter sido importante para a minha família. Você comentou a respeito desse projeto do clube, um projeto que tem esse olhar profundo e delicado para a formação, né? Algo que o Autuori já vinha pregando. Como vai ser ter o Autuori te dando todo o suporte necessário? O Mário Celso Petralli deixou claro que vocês vão trabalhar em conjunto, que não haverá divisão de funções, que será um trabalho absolutamente multidisciplinar. Queria que você comentasse a respeito disso. É um projeto de vanguarda, mais uma vez o Atlético, né, inovando, mostrando um exemplo para o Brasil. Né? Nós vamos trabalhar, o Paulo com a experiência dele, eu vou estar dentro do campo, né, trabalhando, procurando, ajustando a equipe, o Paulo, né, dando a retaguarda necessária para que as coisas corram bem dentro e fora do campo. O trabalho começa já essa semana, já tem Copa do Brasil, semana que vem, Brasileiro no final de semana, um tempo maior para se preparar para o próximo jogo da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas competições que vem por aí. Olha, o trabalho já começou domingo, né? O Paulo acabou o jogo aqui contra o Grêmio, já pegou um avião, nós sentamos em Campinas e já traçamos, né, o planejamento. Temos um jogo difícil, né, pelo Brasileiro, o Atlético voltar a ganhar, né, para pontuar. O Brasileiro é uma competição importante, né, e a gente precisa voltar a ganhar em casa. Depois nós temos Copa do Brasil e já de olho já na Libertadores, né, que é um trabalho que a gente vai fazer para chegar até o final. O que o torcedor pode esperar do técnico Eduardo Batista no comando do Furacão? Um cara que vai trabalhar demais, né, que tem o perfil do Atlético, gosta da juventude, né, não tem receio de dar oportunidade aos mais jovens, mas também sabe usar a experiência que o time tem. Alguns jogadores importantes, experientes, né, que a gente vai buscar esse equilíbrio e fazer um time, como a gente veio jogar, o time da raça. Né, então é o que o Eduardo vai tentar mostrar aqui, vai mostrar, né, de um time aguerrido e quando tiver a bola tentar jogar, buscar o gol a todo momento. Legal, aí o novo treinador do Atlético Paranaense, daqui a pouco também uma conversa com o novo treinador do Inter. Mas como no sábado passado nós, por problemas técnicos, não fomos ao ar, a gente ficou devendo aqui os gols dos últimos classificados da galera da Libertadores da América. Foi na semana passada, então vamos conferir, botar em dia essa conta aí. Pelo Grupo 1 na Argentina jogaram Estudiantes e Botafogo e o time argentino levou a melhor. Solari fez o gol do triunfo dos donos da casa. Final, Estudiantes 1, Botafogo 0. Na Colômbia, o Atlético Nacional Medellín enfrentou o Barcelona de Guayaquil. O goleirão do Atlético comeu mosca e Ayoví não teve compaixão. Barcelona do Equador 1-0. Moreno, cobrando pênalti, empatou o duelo para o Atlético 1-1. Arreaga virou para os colombianos, Atlético 2-1. Aimar do Barcelona fez gol contra e fechou o placar. Final, Atlético Nacional 3, Barcelona de Guayaquil 1. Pelo Grupo 2, o Santos massacrou os peruanos do Sporting Cristal. David Braz, o zagueiro artilheiro, fez o primeiro do Peixe. Santos 1-0.
O veterano Ricardo Oliveira ampliou a vantagem santista, Santos 2-0. Vitor Bueno também deixou dele, Santos 3-0. David Braz de cabeça fez o segundo dele no jogo e o quarto do Santos. Final, Santos 4, Sporting Cristal do Peru 0. Em Bogotá, na Colômbia, o Santa Fé recebeu a visita do The Strongest da Bolívia. Céter Valência fez para os donos da casa, Santa Fé 1-0. Lopes Contra empatou para os bolivianos. Final, Santa Fé da Colômbia 1, The Strongest da Bolívia também 1. Pelo grupo 3 em Buenos Aires tivemos River Plate e Independente da Colômbia. Hernandes abriu a vitória dos visitantes, Independente 1-0. Mosqueira pegou uma bomba e fez um golaço para os colombianos, Independente 2-0. Mino Mesa descontou para o River, mas não deu tempo para mais nada. Final, River Plate 1, Independente da Colômbia 2. No Equador, o Emelec encarou o Melgar do Peru e os donos da casa não deram chance. Orejuela fez Emelec 1-0. Pedro Quinones fez mais um para o Emelec, 2-0. Angulo fechou o marcador para os equatorianos. Final, Emelec 3, Melgar 0. Pelo grupo 5, o Palmeiras garantiu sua classificação vencendo o Atlético Tucumã da Argentina. Roger Guedes cruzou e Mina mandou para o gol. Palmeiras 1-0. Rodrigues empatou o jogo para os hermanos, 1-1. William fez o segundo do Palmeiras, Porco 2-1. Zé Roberto, veterano, deu números finais ao placar. Final, Palmeiras 3, Atlético Tucumã 1. No Uruguai tivemos Peñarol e Jorge Wilstermann da Bolívia. Arias fez o primeiro para os donos da casa, Peñarol 1-0. Vidalba fechou o placar. Final, Peñarol 2, Jorge Wilstermann 0. Pelo grupo 7 no Uruguai jogaram Nacional e Lanús da Argentina e os visitantes levaram a melhor. Alejandro Silva fez o único gol da partida. Final, Nacional 0, Lanús 1. Em Chapecó tivemos Chapecoense e Zulia da Venezuela. Arango fez o gol venezuelano, Zulia 1-0. Arthur empatou para Chape, 1-1. Andrei Giroto de cabeça virou para o time catarinense. Final, Chapecoense 2, Zulia 1. Pelo grupo 8 no Paraguai se enfrentaram Guarani, Deportes e Iquique do Chile. O jogo terminou empatado em 0-0. Já em Porto Alegre, o Grêmio amassou o Zamora da Venezuela. Luan fez Grêmio 1-0. Barrios fez o segundo dos gaúchos, Grêmio 2-0. Luan, cobrando pênalti, fez o terceiro do Grêmio, 3-0. Pedro Rocha fechou o placar. Final, Grêmio 4, Zamora da Venezuela 0. Legal, agora a fase de grupos encerrou de vez na Libertadores e você confere quem se classificou para a próxima fase. Com a fase de grupos encerrada, os classificados para as oitavas de final da Libertadores da América foram conhecidos. Pelo grupo 1, classificaram Botafogo do Rio de Janeiro e Barcelona de Guayaquil. Pelo grupo 2, Santos e The Strongest da Bolívia passaram para a segunda fase. No grupo 3, River Plate da Argentina e Emelec do Equador passaram para as oitavas. No grupo 4, San Lorenzo da Argentina e Atlético Paranaense seguem na Libertadores. Pelo grupo 5, Palmeiras e Jorge Wilstermann estão classificados. Pelo grupo 6, conquistaram a vaga Atlético Mineiro e Godoy Cruz. Pelo grupo 7, Lanús da Argentina e Nacional do Uruguai. E pelo grupo 8, Grêmio e Guarani do Paraguai. Pois é, são esses os classificados. Lembrando que o campeão da Libertadores vai para o Mundial Interclubes no final do ano. Vai decidir provavelmente, se não tiver nenhum problema aí na semifinal, com o campeão da Champions League, que vai sair hoje do confronto entre Juventus e Real Madrid. Vai ser no país de Gales, um jogão hoje à tarde. Juventus e Real Madrid. Será que os italianos vão quebrar a hegemonia do Real Madrid? Será que o Real Madrid vai confirmar o seu favoritismo? Vai ser hoje à tarde o jogo, jogaço para quem aprecia uma boa partida de futebol. Mas para finalizar, o Internacional apresentou seu novo treinador, Guto Ferreira, que estava na equipe do Bahia, é o novo comandante do Colorado. E ele falou com a galera lá da TV Colorada, da TV Internacional, e a gente reproduz aqui no Esporte em Questão. Guto Ferreira assume o comando do time colorado. Seja muito bem-vindo de volta ao Internacional. Obrigado. Você que já trabalhou em 97 nas categorias de base, conquistou títulos por lá. Em 2002, estava em frente ao grupo principal. Como é que é retornar ao Internacional nesse momento atípico? Sinceramente, é um momento de felicidade, né? A gente se sente valorizado por tamanho projeto que o clube está nos colocando, né, para liderar. É um projeto bastante importante e a gente que participou de toda a história da reconstrução do clube a partir de 97
está podendo voltar nesse momento, onde o clube deu um pequeno deslize, uma pequena baixada e auxiliar no comando da equipe principal a retomada. Eu acho que o Inter é muito grande, o lugar do Inter é a Série A e a gente se sente muito lisonjeado, né, de poder conduzi-lo até a Série A. E como é que volta esse Guto? O que volta de diferente? Eu acho que mais maduro, né? À medida que o tempo passa, à medida que você anda pelo Brasil, afora, inclusive exterior, buscando conhecimento, vai exercendo muito daquilo que a gente lapidou no dia a dia aqui, que a gente aprendeu aqui, né? Que juntos com muitos dos nossos companheiros de comissão aqui, as ideias eram trocadas, a gente exercitava e nós fomos executar aí para fora, Brasil afora, né? E isso aí foi motivo de experiência, deu muitos resultados e esses resultados que nos trouxeram de volta. Você foi responsável pelo retorno de 2 times para a Série A, o Bahia e a Ponte Preta. Tem algum segredo para o retorno da elite do futebol brasileiro? Essa filosofia vai ser aplicada aqui no Internacional? Cada time é um time? Eu acho que cada time é um time, sim, uma cultura. Mas eu acho que o que eu vi ontem, por exemplo, através da televisão no Beira-Rio, o espírito da equipe, o espírito da torcida, os dois jogando junto, esse elo, né, essa simbiose é extremamente importante. Foi assim na Ponte, foi assim no Bahia, e eu tenho certeza que essa torcida maravilhosa também vai jogar junto com a equipe, vai entender o momento, vai apoiar, vai empurrar, vai ser o 12º jogador. E o grupo, nesse espírito, é o caminho. A partir disso, logicamente, organização, logicamente, qualidade do Inter, dispensa comentários, né? O que nós temos é que recuperar a autoestima do grupo e trabalhar para que exista uma organização, exista um modelo de jogo forte e os resultados possam aparecer. Você tem um estilo de jogo de preferência? Eu tenho usado alguns estilos de jogo, tipo o 4-2-3-1, nos 2 times que subiram, né? Foi esse sistema, mas não necessariamente. Já usei em outros clubes, tipo a Portuguesa, o 4-1-4-1, que é mais ou menos o estilo que o Inter vem jogando no momento. Eu acho que o mais importante não é o modelo de jogo, e sim os jogadores estarem extremamente adaptados ao modelo, confiantes, né? E assumindo essa questão do modelo de jogo para eles, né? E se sintam bem. À medida que existe a confiança, a tendência do resultado ser melhor. Aqui no Internacional você acompanha a formação de vários atletas, né? Tem algum atleta que está aqui no grupo profissional que você acompanhou pequenininho lá na base? Tem vários, né? Tem Rodrigo Dourado, tem Sacha. O Júnior teve comigo na Ponte, já no profissional, mas ainda junior, quando o Inter foi buscá-lo. Deixa eu ver os da base precisamente, né? Da base do Inter. Eu acho que principalmente Rodrigo e Sacha, que eu me lembre. Eu não tenho ainda... Não sei se estou esquecendo de alguém. Tem outros jogadores que trabalharam comigo aí pelo mundo afora, tipo o Wendel, né? Tipo o Danilo, que a gente foi responsável por trazê-lo ao Inter lá atrás, né? Danilo Silva, o zagueiro e lateral. Eu acho que é isso, de repente. Isso ajuda no trabalho, né, Guto? Eu acho que à medida que você conhece e as pessoas te conhecem, logicamente facilita, né? Porque eles vão ser o elo de propagação da nossa metodologia de trabalho, de como nós somos no dia a dia, né? E de fazer com que o grupo esteja tranquilo e aceite aquilo que está sendo implantado. Guto, para finalizar, o que a torcida colorada pode esperar de ti como treinador? Muito trabalho, a montagem de um time que possa dar orgulho a eles, né? Mas principalmente o que a gente veio fazer aqui, né? Que é levar a equipe à Série A. Com certeza. Muito obrigada, bom trabalho e sucesso. Obrigado. Muito bem, aí o Guto Ferreira, novo treinador do Inter, e com o Guto a gente termina o nosso Esporte em Questão de hoje, torcendo por uma vitória do Criciúma, quem sabe a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B não vem hoje, hein? Sábado que vem a gente volta, hein? Um abraço, tchau!